todos os dias, né, está sempre de festa, porque está sempre em movimento, os trabalhadores estão sempre em movimento. Um dia está um grupo, outro dia outro grupo, todos estão empenhados, estudando. Nós somos num grupo agora, somando os dois, dá 20 pessoas. É muito bonito a participação. E essa é a caminhada da nossa casa, dos 34 anos, com altos e baixos, dificuldades, sucessos, conquistas, esforços, fracassos humanos, né? Não espiritual. E a casa no espiritual vem crescendo cada vez mais. E no material, no físico, a participação é normal. Desse tanto para menos ou para mais é normal. Não sai muito desse perfil. A mensagem central dessa noite é a reflexão sobre o nascimento de Jesus como um convite de renovação íntima na prática do amor. Porque nós já ouvimos muitas vezes, nas outras igrejas que participávamos, uns vieram da católica, outros vieram da evangélica, e outros de repente estavam sem nenhuma crença, né, por uns tempos, mas deve ter recebido da família algum ensinamento, alguma orientação, que deu um norte, uma direção sobre a vida de Jesus, sobre Deus, sobre a vida futura, a vida espiritual. E então, nessa renovação da prática do amor, o que Jesus mais focou e foca é a caridade, é o perdão, é a aplicação dos seus ensinamentos, que nós ouvimos, são lindos, é uma passagem, foi naquela época. Jesus é sempre presente, os ensinamentos de Jesus sempre atual, sempre presente. Veja quando os expositores colocam nas suas falas, é sempre a questão que toca a nós. Não é do passado. É o passado se renovando no presente. Voltando, nós do passado, hoje aqui presentes. Nós estamos lá, reencarnando tantas vezes, quantas vezes, mas estamos de novo aqui, reencarnados. Então é isso aí. Com a transformação, cada dia de uma celebração do Cristo, esse pouquinho que nós vamos mudando diariamente, deve fazer uma diferença nas nossas vidas. Quando você analisa, por exemplo, 2 anos atrás, como é que eu era? Em que situação eu me encontrava? E hoje? Em que situação eu me encontro? Se houve melhora, o alto te ajudou. O tratamento na casa espírita é para o corpo e para o espírito. O nosso espírito, que é rebelde, que precisa ser domado, e não o nosso corpo. Não adianta fazer jejum. Não adianta participar de romaria e fazer calo nos pés. Se eu não mudar intimamente, eu vou fazendo romaria e vou voltando à vida dos outros. Eu vou fazendo jejum com malquerença no coração, ressentimento, dificuldade de perdoar. Estou fazendo jejum para Deus. Para Deus, nada. Deus só quer coisa boa. Ele não quer sacrifícios impossíveis e também o único sacrifício é a renovação espiritual. Então, essas dificuldades que nós devemos superar fazendo as coisas certas, fazendo o melhor de nós, porque não somos perfeitos, mas fazendo o melhor hoje
eu fiz tudo o que estava no meu alcance e fiz o melhor. Só hoje. Amanhã tu não se preocupa. Quando clarear o dia, daí começa novamente, um novo hoje. E assim, não adianta fazer grandes planos. E remoer o passado, meu Deus, ele só vai servir para você avaliar para não cair novamente no mesmo erro. Só para isso. Jesus disse, vá e não peques mais. Mas se, como diz antigamente, que o cara foi confessar e falou para o padre, na época dos confessionários, que ele tinha roubado 2 porcos. E o padre falou assim, mas por que 2 porcos? Não bastava um só? Não, é que quando eu sair daqui eu vou roubar o outro. Eu já adiantou, então não adianta esses propósitos. Eu caí no mesmo erro de novo. Cai e levanta, cai e levanta. Quando tu nota, tu vai cair menos. Nossa, já não estou mais tão assim, flexível, tão assim, infantil. E cair novamente no mesmo erro, até eu estou aprendendo. Estou mudando, estou aprendendo devagarinho. Obrigado, meu Deus, que eu estou mudando. Então, nas preces, nós tem que ser simples. Pedir mudanças para nós melhorar o nosso padrão íntimo de vida. E a vida material, ela é concedida para nós e devemos cuidar e batalhar por ela, para o nosso sustento. É nossa obrigação. Quando seres encarnados, batalhar pelo nosso sustento, a sobrevivência nossa e da nossa família, e das pessoas que pedem nossa ajuda. Não precisa muita coisa. Então, nós vamos iniciar com a prece de Cáritas. Para nós vai ser bem diferente hoje o nosso encontro. Bem light, assim, vai ter a participação das crianças no final, vai ter balões, nós vamos dar umas balançadas com a música, nós vamos tirar o retrato, como é que dizia antigamente? Retrato, né? Então, vamos nos retratar. Então, hoje, nós vamos fazer a prece de abertura com o vídeo para a reflexão nossa. Aqui. Não é 15, 13. Esse aqui. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão.
todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Então, o tema hoje que vai ser abordado são 4 expositores que vão fazer o desenvolvimento desse tema. E é com esse objetivo que a gente vai inserindo novas pessoas no trabalho. Dia 5, o Rodrigo inicia a abertura do ano 2026, o tema dele, né? Então nós vamos assim nos folgando um pouquinho, né? Ai, Valentinha, Viviane, eu, Márcio, vamos nos distanciando um pouquinho das nossas falas. Então o tema vai ser desenvolvido por 4 palestrantes, por 4 expositores, e eu dou a palavra para quem vai fazer a abertura, que é a Liz. Posso ver a luz? Sim. Na madeirinha. Muito baixinha. Boa noite a todos. Bom, não somos palestrantes, né? Somos engatinhando, vamos ver o que mais leitura, né? Por ser a primeira vez. Mas o nosso tema hoje é o segundo capítulo 2, né? Meu reino não é deste mundo, e o tema, o Natal segundo o Espiritismo. O Natal segundo o Espiritismo oferece uma perspectiva única sobre esta celebração universal. Todo o planeta celebra o Natal de Jesus. Ao explorar o significado espiritual do Natal, o Espiritismo nos convida a refletir sobre valores como o amor, a caridade e a renovação interior. Pequenas mudanças que devemos realizar. Este artigo traz à tona como essa doutrina ilumina nossas tradições natalinas, oferecendo oportunidades para uma comemoração mais consciente e significativa. O Natal, para muitos povos, é festividade, mas a doutrina espírita traz uma ênfase diferente: festejar Jesus. A origem histórica do Natal e sua significação no Espiritismo. Essa data tão especial
que aquece nossos corações e ilumina nossas casas, com a magia das luzes e decorações. Mas já paramos para pensar de onde vem essa tradição tão querida? Vamos fazer uma viagem juntos no tempo e descobrir. Historicamente, o Natal é celebrado em 25 de dezembro, mas nem sempre foi assim. Originalmente, essa data era marcada por festivais pagãos que celebravam o solstício de inverno. Solstício é um evento astronômico que marca o início do inverno, o dia mais curto e a noite mais longa do ano, um momento de transição, momento de renascimento da luz. Com o tempo, a Igreja cristã adotou essa data para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, trazendo um significado espiritual mais profundo. O Natal no Espiritismo. Mas e no Espiritismo? Como o Natal é visto? Bem, para os espíritas, o Natal vai além de uma data comemorativa. É uma oportunidade de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, que são centrais na doutrina espírita. O nascimento de Jesus representa a chegada de um espírito altamente evoluído ao mundo material, trazendo mensagens de amor, caridade e perdão. No contexto espírita, o Natal é um convite à prática do amor ao próximo, da empatia e da solidariedade. É um momento de renovação interior, onde se busca colocar em prática os ensinamentos de Jesus, promovendo a paz e a harmonia entre todos os seres. Assim, o Natal, seja pela perspectiva histórica ou espiritual, é uma época que nos convida a celebrar a vida, a renovação e a conexão com o divino. Que tal aproveitarmos esta época para refletirmos sobre como podemos ser melhores uns com os outros e com nós mesmos? Boa noite a todos. Eu vou falar então um pouquinho sobre Jesus como guia e modelo e a perspectiva espírita sobre o nascimento de Cristo. No Espiritismo, Jesus ele é visto como um guia e modelo exemplar para a humanidade. Sob a ótica espírita, o nascimento de Cristo não é apenas um evento histórico, mas um marco espiritual de grande importância. A chegada de Jesus ao mundo simboliza uma nova era de amor, compreensão e evolução moral, porque ele veio pregar a tolerância uns com os outros e o esforço moral. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ressalta que Jesus é um espírito puro, enviado por Deus para nos mostrar o caminho da verdadeira felicidade. Para os espíritas, o nascimento de Jesus representa a encarnação de um espírito elevado, que veio para ensinar à humanidade sobre a importância do amor ao próximo e da caridade. Além disso, o nascimento de Jesus ele é visto como um exemplo de humildade e simplicidade. Ele pregou e viveu a humildade e a simplicidade, ensinando a viver de forma simples e viver bem. Nascido em uma manjedoura, Cristo demonstrou que a verdadeira grandeza não está nas posses materiais, mas na riqueza espiritual. Essa é a mensagem central da doutrina espírita, que valoriza o desenvolvimento moral e espiritual acima de tudo.
Se nós não nos esforçarmos para melhorar e não mostrarmos pelas nossas atitudes que estamos seguindo os ensinamentos do Cristo, corremos o risco de chegar ao mundo espiritual com as mãos vazias, sem as conquistas morais que deveríamos ter cultivado. Portanto, o Natal, segundo o Espiritismo, é celebrar os ensinamentos de amor, perdão e fraternidade que ele nos deixou. É um convite para que cada um de nós se esforce para seguir o exemplo de Jesus Cristo, buscando viver de acordo com os princípios de justiça e bondade que ele exemplificou em sua vida. Nós sempre queremos que as pessoas ajam com justiça com nós, que elas sejam justas com nós. Mas será que a gente é justo com as pessoas? Será que a gente nunca condena ninguém, nunca acusa, nunca critica, nunca julga ninguém? Porque Jesus nunca acusou, ele nunca condenou, nunca incriminou ninguém. Ele apenas dizia: vá e não peques mais, mostrando que todos temos falhas, mas todos também temos a oportunidade de melhorar. O maior exemplo que Jesus nos deixou foi o amor, porque o amor, ele é bondade, ele é paciente, ele não inveja, ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa mensagem ela está em 1 Coríntios 13, 4, 7. Então, boa noite a todos. O meu tema que ficou para mim, a parte do tema que ficou para mim foi a simbologia natalina à luz da doutrina espírita. Quando chega o Natal, muitos de nós nos envolvemos com as tradições e símbolos que a data traz. Árvores de Natal, estrelas, presépios, luzes. Cada elemento parece ter um significado especial. Mas o que a doutrina espírita tem a dizer sobre essa simbologia natalina? Para os espíritas, o Natal não é apenas uma festa material, mas um momento de reflexão e renovação espiritual. A árvore de Natal, por exemplo, pode ser vista como um símbolo de esperança, de vida e esperança. Ela nos lembra que, mesmo no frio do inverno, a vida persiste e renasce. Do mesmo modo que a estrela que guia os reis magos até o menino Jesus é interpretada com a luz, como a que guia a luz da verdade que guia nossas almas no caminho do bem. O presépio é um dos símbolos mais ricos em significado. Ele representa a humildade e simplicidade do nascimento de Jesus, que para os espíritas é um exemplo de amor e caridade a ser seguido. É um convite para que cada um de nós cultive essas virtudes em nosso coração, especialmente nessa época do ano. As luzes natalinas, que enfeitam casas e ruas, são vistas como uma representação da luz divina que deve brilhar em nosso interior. Elas nos lembram de que devemos iluminar o nosso caminho e o dos outros com atos de bondade e compaixão. Afinal, o Natal também é sobre compartilhar o amor e a alegria com aqueles ao nosso redor. Em suma, a simbologia do Natal, segundo o Espiritismo, vai além do aspecto decorativo e nos convida a uma transformação interior. É uma época para nos reconectarmos com os ensinamentos de Jesus e aplicá-los em nossa vida diária, promovendo a paz, o amor e a fraternidade entre todos. Boa noite a todos.
Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a vivência do Natal, segundo o Espiritismo, diariamente, práticas de amor e de caridade. O espírito do Natal é muitas vezes associado à troca de presentes, a reuniões familiares, mas ele vai muito além dessas tradições. O Natal, segundo o Espiritismo, trata-se de uma época para refletir sobre o amor, sobre a caridade e o verdadeiro significado da solidariedade. Mas por que limitamos essa prática ao único mês do ano? Viver o espírito do Natal diariamente é um convite para transformar as nossas ações cotidianas. Pequenos gestos, como ajudar um vizinho, doar um tempo para um projeto comunitário, ou simplesmente ouvir alguém que necessita. Muitas pessoas só precisam de alguém que as acolha, que as escute sem nenhum julgamento. Esses são atos que podem ser realizados todos os dias. A caridade no Espiritismo é vista como uma expressão genuína de amor ao próximo, alinhada aos ensinamentos de Jesus. Além disso, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para viver o espírito natalino. Reservar um tempo para refletirmos sobre as nossas atitudes, pensar o que podemos melhorar, o que podemos fazer que nos aproxime melhor dos valores que o Natal representa. Meditação, leitura de obras espíritas e participação em grupos de estudos são práticas que promovem esse crescimento pessoal. Outra maneira de vivenciar o espírito no Natal é através da prática do perdão. Guardar mágoas, ressentimentos pesa na alma, impedindo que a paz verdadeira prevaleça. O perdão liberta e nos permite seguir em frente com um coração leve, prontos para acolher o amor e a caridade em nossas vidas. Muitas vezes, pessoas que nos chateiam vivem a vida sem nenhuma culpa, mas nós vivemos a vida com um peso. Então, às vezes, o perdão não é para que aquela pessoa se sinta melhor, mas é para que nós mesmos possamos nos sentir mais leves, podendo assim seguir com o coração mais leve e acolher o amor e a caridade em nossas vidas. Assim diz em Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Por fim, cultivar a gratidão é essencial. Apreciar as pequenas coisas da vida, reconhecer o valor de cada momento e valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, pelo seu apoio, pelo seu suporte, pela sua presença. São atitudes que alimentam o espírito natalino diariamente. Em resumo, viver o Natal todos os dias é um chamado para sermos melhores, mais compassivos, mais generosos, refletindo o amor em cada ação. O Natal, segundo o Espiritismo, é muito mais do que um momento de celebração. É um convite para a transformação interior e a vivência diária dos ensinamentos que Jesus exemplificou. Amor, caridade, perdão e gratidão são virtudes que transcendem as festividades e nos conectam com o maior propósito de vida, que é evoluir espiritualmente e praticar o bem ao próximo. Que possamos, inspirados pelos ensinamentos de Cristo, fazer do Natal não apenas uma data, mas uma vivência diária de luz, de harmonia e fraternidade. Que assim seja. Antes do passe, nós vamos fazer um agradecimento à Maria Santíssima, que poucas vezes nós recordamos essa lembrança de agradecer a Mãe de Jesus. Que se não fossem as mães, não teriam os filhos. Então, a mãe de todas as mães, ela que nos representa lá no plano espiritual, ela que tem um hospital em que acolhe as mães gestantes que desencarnam, as mães
que morrem na hora de parir o filho. Antigamente morriam muitas mães, muitas. Os processos naturais, né? Não existia recurso nem tratamento. E ele representa também o berçário dos bebês que não puderam nascer por as mães terem também perecido. Então, além de outros lugares e hospitais que ela mantém, esse ela tem um privilégio especial. E ela é a nossa representante no mundo espiritual. Então nós vamos ouvir uma música instrumental em agradecimento. Então, nós vamos seguir com o passe. Após o passe, retorna para os seus lugares. Aí, depois, vem o segundo momento, com a Sonaira, que vai entrar com as 3 crianças que participaram durante esse ano, 2025, da evangelização. Que mais era cuidado do que evangelização, né? Mas ela fez um trabalho muito bom. E nós vamos ter, então, nesse segundo momento, após o passe, e vocês vão receber uma surpresa e se comportem, tá? Para poder tirar o retrato e ficar bem bonito na fita. Tá bom? Todos que querem tirar o retrato, depois podem tirar. E, por enquanto, é isso aí. O momento do passe
Podem seguir.